Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo a partir das 5h50 para falar um pouquinho sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Obrigado pela sua companhia, você que nos assiste ao vivo e ou posteriormente gravado. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo para que esse conteúdo seja entregue aí e seja disponibilizado a cada vez mais pessoas que gostam de mercado financeiro, gostam de investimento, querem se tornar especialista e começar o dia bem informados. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2022, quinta-feira. Lembrando aí, nosso Morning Call sempre traz aí notícias do ambiente político, economia e também aí cenário corporativo com aquilo que pode movimentar o nosso dia a dia no mercado financeiro. Olhando um pouquinho aí para o dia de ontem, dia 16, e principalmente aí para o fechamento de mercado, nós tivemos novamente um dia com bastante oscilação, como já prevíamos no início do nosso dia, no início da manhã de ontem, quando falávamos aí no fim do Morning Call sobre abertura e fechamento de mercado. Vimos aí as bolsas a nível global que estavam operando aí próximo da estabilidade e com leve alta, a maioria delas tenderem aí a um mercado, a uma tendência de queda no dia de ontem, principalmente por alguns fatores internacionais que a gente continua falando, mas o nosso índice Ibovespa, o Brasil, continuou aí com a pontuação elevada, trazendo aí o sétimo dia consecutivo aí de alta, retomando aí os 115 mil pontos e alcançando aí a pontuação maior dos últimos 5 meses que nós tivemos aí no Brasil. Desde setembro do ano passado, nós não víamos aí essa negociação de 115 mil pontos aí no índice Ibovespa. Isso acaba trazendo um pouco de tranquilidade, mas obviamente ainda muita incerteza em relação aos próximos passos. Vimos também o dólar novamente aí caindo e chegando abaixo dos R$ 5,20 no dia de ontem. Tudo isso aí reforçado principalmente pela entrada de ativos, né, de recursos estrangeiros, investimento estrangeiro em busca dos ativos mais baratos, né, que são considerados aí por alguns especialistas aqui no Brasil. Nesse momento aí, por conta da desvalorização que tivemos no segundo semestre do ano passado e também olhando aí para a renda fixa com a alta recente aí da taxa de juros e remuneração de títulos aqui no país, vimos aí muitos investidores buscando esses ativos aqui no país, o que tem trazido o dólar para o mercado interno, reduzindo o preço da moeda e garantindo aí um mercado mais alto, né? Principalmente na renda variável, com essa retomada que temos acompanhado nas últimas semanas, desde o início aí praticamente do mês de janeiro. Quando olhamos um pouquinho para a realidade aí do exterior, vimos aí principalmente a ata do FOMC divulgada no dia de ontem, já era uma grande ansiedade do mercado, mas principalmente aí as falas dos dirigentes do FOMC na ata do FOMC, da reunião que tivemos aí no mês passado, eles mostram aí um pouquinho dos próximos passos, mas ainda muita incerteza, não há uma definição específica em relação ao peso do aperto monetário, mas sim uma certeza de que o aperto monetário virá após o aumento das taxas de juros, que já deve começar aí a partir do mês de março, né, na próxima reunião do FOMC, e isso trouxe realmente uma maior incerteza e instabilidade no mercado, onde as principais bolsas aí fecharam em queda no dia de ontem. A Europa também seguiu o mesmo caminho por esse reflexo e também ainda os investidores digerindo aí a questão aí da Rússia, né, tensão entre Rússia e Ucrânia, que deve continuar aí apesar de retirada de parte das tropas russas aí da região da divisa com a Ucrânia, mas ainda existem negociações que envolvem também a OTAN e a Ucrânia, e isso pode ainda gerar uma maior tensão nesse sentido. Com esse movimento também vimos aí o preço das commodities caírem, principalmente o petróleo, e vimos aí também no dia de ontem queda novamente aí
no minério de ferro, desculpa, que também voltou aí a oscilar e caiu um pouco mais no dia de ontem. Ainda olhando um pouquinho para exterior, nós tivemos aí dados positivos de varejo aí nos Estados Unidos, que também animaram alguns investidores, mas não foi o suficiente aí para buscar uma retomada em meio a todas essas incertezas aí vindas do FOMC, do Federal Reserve, o Banco Central, e também aí dessas tensões de forma geral. Vamos olhar para números do fechamento de ontem, dia 16, e aí facilita um pouquinho esse nosso bate-papo. Olhando para o Ibovespa, então ele chegou a 115.181 pontos, uma alta de 0,31%. A moeda norte-americana também caindo forte, caindo quase 1%, queda de 0,94%, com a moeda chegando a R$ 5,13, como falamos anteriormente. Nessa semana aí a moeda norte-americana perdendo até os R$ 5,20 no fechamento aí das negociações. Olhando aí para as bolsas norte-americanas, tivemos Nasdaq, a bolsa de tecnologia, caindo 0,11 a 14.124 pontos. O índice S&P 500, que foi o único a se manter em alta no dia de ontem nos Estados Unidos, teve uma lateralização positiva com uma alta de 0,09% a 4.475 pontos, e Dow Jones também caindo 0,16% a 34.934 pontos. Olhando para a Europa, o euro caiu 0,71% a R$ 5,85. E olhando para as bolsas também, as bolsas todas em queda no dia de ontem na Europa, com a Alemanha, o DAX, chegando a 15.370 pontos, após cair 0,28%. O CAC na França chegou a 6.964 pontos, caindo 0,21% no dia de ontem. E no Reino Unido, aí uma lateralização negativa, queda de 0,07% a 7.603 pontos. Na Ásia, né, que já tínhamos visto o fechamento dela no dia de ontem, após no fechamento do nosso Morning Call, ainda refletiram aí algumas altas do dia anterior, e vimos a China aí fechando com alta de 0,23% a 13.736 pontos, enquanto o Japão subia forte, né, após as fortes quedas de dias anteriores e o feriado na sexta-feira da semana passada lá no Japão. Vimos então Bolsa Nikkei subindo 2,22% a 27.460 pontos. Olhando para o cenário de cripto, que tem oscilado bastante também nos últimos dias, após fortes altas no dia anterior, vimos aí uma lateralização basicamente, onde o Bitcoin subiu 0,35% e o Ethereum teve uma alta também tímida de 0,69%, lembrando aí que a correlação entre renda variável, né, ações, bolsa de valores e cripto tem ficado cada vez mais próximo, principalmente as principais criptomoedas. Já falamos um pouquinho sobre esse cenário em outros momentos aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Olhando também para a expectativa e negociação de petróleo, negociação de petróleo futuro, aí vimos o preço da commodity caindo. O Brent chegou ontem a $92,16, enquanto o WTI chegou a $90,67 o barril, uma boa queda em relação ao início da semana, principalmente aí com a expectativa da OPEP aí de aumentar a partir de março a oferta de demanda de barris de petróleo diária e equalizar um pouco essa questão de oferta e demanda, principalmente aí com a redução das tensões na Rússia e a possibilidade do acordo nuclear no Irã, que irá permitir aí principalmente que o Irã volte aí a ser um exportador de petróleo dentro da OPEP, e isso acaba facilitando aí a equalização de oferta e demanda para alcançar um preço mais atrativo, né, mais justo em relação a commodity, ao preço do petróleo. Índice VIX, que é o famoso índice do medo, que mede a volatilidade, o risco no mercado de renda variável, ele voltou aí a cair 5,49% a 24,29 pontos aí no dia de ontem.
após um início de semana turbulento e recuperação aí no dia anterior, lá no dia 15, de parte aí das altas do índice VIX. Ontem ele caiu novamente, uma queda um pouco mais tímida, mas tentando aí retomar mais próximo dos 20 pontos. A gente sempre reforça aqui que o índice VIX acima dos 20 pontos é mais difícil de prever aí o mercado e também os próximos passos do próprio índice VIX, que mede então toda essa volatilidade e é muito utilizado aí, principalmente aí por traders e investidores aí de curto prazo em relação a momentos de entrada e saída do mercado de renda variável. Olhando um pouquinho aí para metais futuro, o ouro futuro ontem chegou a negociação de 1.870 dólares e 20 cents, essa expectativa aí para fim de fevereiro de 2022. Alumínio futuro a 3.287 dólares a tonelada e o ferro refinado caindo um pouco mais aí para essa perspectiva de fim de fevereiro de 2022, chegando então a 142 dólares e 23 cents, negociação aí, fechamento de mercado futuro no dia de ontem. Olhando aí para fechamento do índice Ibovespa e as ações que compõem o índice, as principais altas ontem ficaram por conta de Assaí 3, Assaí aí que é a rede de atacados, né, que também divulga resultados nessa semana e tem aí boas perspectivas. Com isso, uma boa evolução nas ações no dia de ontem, alta de 7,14% a R$ 13,05. CVCB3, CVC Brasil também subindo 5,95% a R$ 15,12. NTCO3 Natura subindo 5,93% a R$ 25,00, após aí algumas semanas em queda e também movimentos lateralizados aí de NTCO3. Carrefour Brasil, CRFP3, também após divulgar resultado no dia de ontem, as ações subiram 5,31% a R$ 16,85. E Cielo 3, Cielo, subindo 5,06% a R$ 2,49. Essas as principais altas do dia de ontem no índice Ibovespa. Já as principais baixas aí que compõem o índice ficaram por conta de VEG3, que apresentou resultados também nessa semana, apesar de bons resultados. VEG3 aí caiu ontem 4,80% a R$ 31,30. VEG aí com boa demanda internacional, acabou anunciando também dividendos nessa semana, mas fechou ontem aí com uma expectativa menor, né? Especialistas acreditavam talvez num resultado um pouco melhor do quarto trimestre, por isso as ações caindo um pouco no dia de ontem. Já a JBS-S3 também caiu 3,87% a R$ 37,18. Alpa 4, Alpargatas, né? Aí dona das Havaianas, caindo 3,31% a R$ 27,09, e Duque 3 caindo 2,52% a R$ 22,35, e Marfrig MRF G3 caindo aí 2,19% e chegando a R$ 21,80 no dia de ontem. Olhando aí um pouquinho para indicadores que hoje vale a pena ficar de olho na agenda brasileira. Hoje também não é um dia com muitos indicadores relevantes, mas temos reunião aí do Conselho Monetário Nacional, que se reúne uma vez por mês e pode trazer mudanças aí também que afetam o mercado financeiro. Vale a pena então ficar de olho nesses desdobramentos também. Já olhando para o exterior, apesar de não termos também uma agenda tão cheia, hoje vale a pena ficar de olho em discursos de membros aí do Banco Central Europeu ao decorrer do dia e o relatório mensal aí do Banco Central Europeu, que mostra um pouquinho de números aí em relação à política monetária e indicadores, e principalmente as falas, os discursos aí de membros do Banco Central Europeu podem aí trazer um pouco de perspectiva também em relação aos próximos passos do Banco Central Europeu. Lembrando, o Banco Central Europeu ainda não iniciou um movimento ou uma expectativa de aumento de taxa de juros, pois acredita que a partir do mês de março já devemos ter uma mudança nesse sentido e principalmente uma redução na inflação lá na zona do euro,
mas podemos ter indícios diferentes após, inclusive, alguns indicadores aí de inflação continuarem em alta, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e nessas perspectivas de próximos passos. Olhando para os Estados Unidos, hoje nós temos aí divulgação do índice de seguro-desemprego, os pedidos de seguro-desemprego, tanto pedidos iniciais quanto pedidos contínuos, que mostram também um pouquinho dessa realidade e podem sempre aí balizar os próximos passos do Federal Reserve em relação aí ao aumento de taxa de juros, principalmente com o pleno emprego, como já foi visto aí essa retomada pós-pandemia em relação aos empregos, e também temos discurso aí de membros do FOMC após divulgação da ata no dia de ontem, então alguns comentários nesse sentido e que também ajudam a balizar e entender os próximos passos aí do Banco Central norte-americano. Olhando um pouquinho aí para cenário político e aquilo que pode influenciar e interferir no mercado financeiro no dia de hoje, partindo dessa premissa política, a Câmara e o Senado aí adiaram as votações sobre combustíveis, lembrando, são duas propostas, né? A proposta aí de PEC, né, o projeto de emenda constitucional que envolve diversos combustíveis aí, inclusive a questão de outras situações como o gás de cozinha, subsídio para o gás de cozinha, o Vale Gás, também subsídios em relação à energia elétrica, essa proposta aí que está sendo discutida na Câmara, e também existe aí a proposta que já foi aprovada na Câmara no ano passado, que mexe com a questão de impostos e é discutida agora no Senado. Essa proposta aí prevê inicialmente redução no ICMS e também os parlamentares aí falam em incluir alguns impostos federais nessa redução para que também haja essa redução aí no preço do combustível na bomba. Existem outras discussões na criação de um imposto aí de exportação de petróleo que pode também aí gerar um caixa para reduzir o impacto aí da paridade internacional de petróleo que é utilizada atualmente para a Petrobras, e todas essas discussões aí acabaram ficando para a próxima semana, visto que o presidente da Câmara e Senado, inclusive, reforçaram que a ideia é discutir com mais calma para chegar a uma decisão mais elaborada, uma análise mais detalhada aí na próxima semana, e a princípio a votação deve ficar então para dia 22, terça-feira da semana que vem, e isso obviamente causa um impacto, né, no mercado financeiro, lembrando aí que um dos principais impactos aí que tem pesado nessas propostas é a questão da arrecadação, e isso mexe também com a confiança do investidor internacional. Olhando um pouquinho aí para outras situações, né, apesar de um ano eleitoral onde inclusive aí alguns parlamentares da base aliada falaram em alguns momentos que não acreditavam em discussão e andamento das propostas polêmicas, vimos aí os presidentes de Câmara e Senado, principalmente aí o Rodrigo Pacheco, no Senado cobrando aí que algumas propostas fossem dadas andamento, principalmente as propostas em relação ao imposto de renda e reforma administrativa e tributária. E com isso vemos aí na próxima semana a CCJ, Câmara de Constituição e Justiça do Senado, voltando aí a tratar da reforma tributária, principalmente aí o tema em discussão é a unificação de impostos. A princípio aí esse tema não deve ir rapidamente para plenário, principalmente pois existe muita divergência de opiniões em relação aos parlamentares, mas só para reforçar, aqui temos aquele IVA, né, que é o imposto de unificação aí de impostos, que é a ideia de unificação de impostos, e são duas versões, né, uma delas aí para a unificação de impostos federais em um único imposto, para facilitar inclusive a questão tributária brasileira e evitar alguns erros, e além disso o cascateamento de impostos que temos atualmente no Brasil, e também um IVA, né, que é uma unificação de impostos estaduais e municipais, também para evitar e facilitar todo esse processo. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos, visto que isso pode trazer um impacto bem grande aí para o cenário, e essas discussões também devem ser ampliadas na próxima semana. Ontem também vimos aí o Senado aprovar a medida provisória que facilita aí o financiamento e construção de moradia para bombeiros e policiais, além de agentes penitenciários, entre outros.
a ideia dessa medida provisória que deve ir para a sanção do presidente aí, e em até 120 dias estar em vigor após a publicação, ela facilita aí o financiamento, né, de policiais e policiais, bombeiros, etc., em relação à moradia. A ideia, principalmente aí pela dificuldade e pelo risco que alguns policiais correm, que eles possam aí ter alguns descontos em relação a tarifas e também algum subsídio que sai aí do Fundo Nacional de Segurança Pública para que eles possam aí construir a sua casa. Não vale para reformas, e tem algumas regras específicas, mas obviamente isso acaba impactando o mercado também. Lembrando aí que já existe uma discussão e principalmente cobrança de alguns setores do funcionalismo público por conta aí de uma aprovação de reajuste para o ano de 2022 no orçamento somente aí de salário de policiais. Isso também aí pode gerar outros impactos, mas essa aí é uma medida importante aprovada no dia de ontem. Olhando um pouquinho aí para a realidade e cenário de eleições presidenciais 2022, temos aí muita coisa que pode mexer com o mercado, mas olhando para essa semana, o Partido Cidadania está discutindo algumas possibilidades de federação. Lembrando, federação é diferente da coligação. Coligação ele acaba pegando somente o período aí de eleições, e atualmente aí a questão acaba sendo a discussão ideológica com a federação dos partidos, que tem que durar aí pelo menos 4 anos, ou seja, durante todo esse período aí de governo federal após as eleições 2022. E o Cidadania então discute aí essa possibilidade de federação com o PDT ou com o PSDB. Existem, obviamente, outras possibilidades, mas essas são as duas mais avançadas, e a definição aí do Cidadania em relação a essa federação partidária deve ocorrer até o final da semana, até no sábado. Aguardamos então, pois também pode dar direcionamentos em relação às eleições 2022. E falando em eleições 2022, o presidente do PSD, o Kassab, já nessa semana falava aí de algumas conversas com o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para que ele viesse aí ao partido, se filiasse ao PSD, saindo então do PSDB e saindo candidato à presidência da República. A princípio, o PSD e o próprio Kassab apoiam aí a possibilidade do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sair candidato à presidência como pré-candidato inicialmente, mas existe a possibilidade dele renunciar, e já tem essa negociação com o governador do Rio Grande do Sul, que disputou as prévias aí com o João Dória, governador de São Paulo, né, para a disputa das eleições, ou como diríamos aí, como pré-candidato às eleições presidenciais pelo PSDB, e agora podemos ter essa mudança, essa dança de cadeiras. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos, então, com olhar para eleições 2022. Olhando um pouquinho para cenário econômico, no ano passado tivemos um recorde de IPOs, de oferta inicial de ações, e também por conta do cenário de incerteza, um recorde de suspensão e cancelamento dos processos de IPO. Não está sendo diferente, já falamos um pouquinho sobre isso aí em outros momentos, mas o ano de 2022 não está sendo muito diferente. Desde o início do ano aí já foram 17 empresas que suspenderam a oferta inicial de ações, a abertura de capital na Bolsa Brasileira, mesmo diante aí de um cenário aí de entrada de investimento estrangeiro, né, o fluxo cambial estrangeiro sendo bem positivo, com investidores aí, como já falamos várias vezes, acreditando aí em ativos brasileiros por estarem baratos e com bom potencial de ganho. Ainda a incerteza do mercado tem feito com que essas empresas acabem desistindo desse processo ou suspendendo temporariamente. Então vale a pena aí ficar de olho nesses desdobramentos. Ano passado, como reforçamos, então foi um ano recorde de novas empresas na bolsa, mas também agora esse ano de 2022 tendo aí 17 suspensões em menos de 2 meses, né? Cerca de 45 dias aí basicamente que tivemos nesse ano. Então também algo que pode mexer aí com oportunidades dentro do mercado financeiro e em relação a investimentos também. Importante, sempre reforçamos aqui
Não trazemos recomendação de compra ou venda, apenas trazendo aí notícias que podem impactar setores específicos ou o mercado financeiro como um todo. E olhando um pouquinho aí também para essa questão econômica, o Ministério da Economia estuda aí a possibilidade aí de isenção para investimento estrangeiro em títulos de dívida privada. Essa ideia também, assim como existe isenção de impostos aí para investimento em LCI, CRI, CRA, LCA, né, e debêntures incentivadas, justamente aí com um interesse do governo nesse tipo de fomento de investimentos, também agora existe essa possibilidade, esse estudo aí para isenção aí de investimentos estrangeiros, ou seja, quando o estrangeiro quer trazer recursos aí para investir em títulos de dívida privada, isso traria obviamente aí uma facilidade para que as empresas brasileiras buscassem aí capital no exterior, e essa isenção também pode sair do papel, óbvio, ainda está em discussão, mas vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Ontem tivemos a ata do FOMC, que é basicamente o Copom lá dos Estados Unidos, né? E reforçando aí, a ata mostra que os dirigentes do Fed, do Federal Reserve, assim como já falamos aqui também, eles estão divergindo muito aí do ritmo da retomada dos juros e do aperto monetário lá nos Estados Unidos. Já falamos aí principalmente da perspectiva aí de um aumento de taxa de juros de 0,50 pontos percentuais na reunião de março, mas ao mesmo tempo falas de dirigentes do Fed, o Banco Central norte-americano, de até 1 ponto percentual de alta na próxima reunião, que seria aí um aumento um pouco mais arrojado, e existe aí outras divergências que foram apresentadas na ata, né, com dirigentes aí pensando alguns em acelerar mais, outros nesse processo não tão rápido aí de retomada de juros, e isso traz incerteza também para o mercado, visto que não há uma previsibilidade. Obviamente, a ata deixou claro, como falamos ali na abertura, que o aperto monetário virá após aí o início do aumento de taxa de juros, e que esse aumento aí vai ser visto aí a cada reunião, mas que deve iniciar já na reunião de março. Então, essas são as primeiras perspectivas mais concretas da ata do FOMC no dia de ontem, que acabam impactando o mercado, não só no dia de ontem, mas no restante dessa semana também. E especialistas têm reforçado cada vez mais a necessidade, dizendo aí, abre aspas, né, que já passou da hora, fecha aspas, de haver uma regulação no mercado de criptoativos. Isso obviamente acaba trazendo uma certa incerteza também e maior oscilação aí para criptoativos, criptomoedas, com toda essa expectativa de regulação de bancos centrais e países em relação a isso. Temos bancos centrais de diversos países discutindo, inclusive o Banco Central brasileiro. Além disso, temos a SEC, né, a CVM lá dos Estados Unidos, falando aí sobre essa questão também de regulação dos criptoativos, criptomoedas em geral, e isso acaba trazendo uma certa incerteza e obviamente mexe com o mercado de forma geral, e com foco aí na manutenção de emprego e renda, e principalmente olhando aí para um número muito grande de empresas que têm aí pago suas contas em atraso, né, por conta da pandemia e toda a crise que vivemos aí em 2020 e 2021. O Ministério da Economia brasileira informa aí no dia de ontem que está estudando e preparando um pacote aí de 100 bilhões em crédito para micro e pequenas empresas. Não foi dado detalhes, mas esse crédito talvez pode ir através de Pronamp ou outras possibilidades. A questão é que o Ministério prepara então esse auxílio aí para micro e pequenas empresas durante a semana e início da próxima. Devemos ter novidades nesse sentido. Vale a pena ficar de olho, principalmente aí pensando nessa retomada econômica e na manutenção de empresas, emprego e renda. E olhando um pouquinho para o cenário corporativo, aquilo que pode impactar alguns setores ou o mercado corporativo como um todo, após aí compras, né, que já foi anunciada há algum tempo da Renovige pela Intelbras. A Intelbras aí pretende ampliar aí a sua participação no mercado aí de energia solar, chegando aí a 10% do mercado nos próximos anos. Companhia aí que também abriu capital no ano passado, né,
no final de 2020 para 2021, na verdade, a Intelbras, e também buscando aí novas oportunidades. Isso também acaba impactando aí diversos setores, inclusive aí especificamente o setor de energia, que, como falávamos essa semana, busca formas aí renováveis e mais eficientes de energia para reduzir aí o risco, né, em relação à crise hídrica e outras situações aí que falávamos no decorrer dessa semana. Ainda por conta da crise da pandemia, né, da Covid-19, que acabou impactando aí a receita de muitas empresas, fazendo com que muitas pessoas ficassem em casa e reduzissem também aí as suas idas e vindas, viagens e etc. Tivemos aí rodovias, uma ferrovia e aeroportos aí que foram devolvidos à União antes do prazo final aí da concessão. Então, havia sido feita uma concessão para que as empresas administrassem e tivessem aí seu retorno, né, dessas ferrovias, rodovias e aeroportos, e antes do término esses ativos foram devolvidos para a União. Inclusive aí no início dessa semana ou semana passada falamos inclusive sobre o governo aproveitar e encaminhar um desses aeroportos que tinha sido devolvido já para uma nova concessão, que não foi conseguido ser finalizado e deve ficar aí para uma nova rodada de concessões no decorrer desse primeiro trimestre. Isso também acaba tendo um impacto direto e mostrando, obviamente, que essas empresas que acabaram conseguindo a concessão não conseguiram aí rentabilizar, e principalmente o cenário aí de crise, de pandemia, acabou afetando bastante. Isso afeta as contas públicas e agora gera também uma nova oportunidade de concessão em uma nova rodada aí desses ativos, né? Rodovias, aeroportos e uma ferrovia que já foram devolvidos, e esse cenário aí também pode impactar diversas empresas do setor. Olhando também aí para as disputas de streaming, né? Falamos aí de streaming de vídeo, principalmente aí Netflix, Amazon Prime, Disney, entre outros aí, que entraram basicamente em guerra aí na busca de novos assinantes no ano passado e buscando uma nova receita aí nesse ano também. Os streaming de música também têm entrado aí nessa guerra, principalmente buscando novos assinantes, após um crescimento aí de quase 25% no número de assinantes no ano de 2021, e o mercado estando aquecido, essa disputa aumenta. Óbvio, isso também pode gerar aí economia para a população, né, para o consumidor final. Com maior oferta, normalmente aí existe também uma maior concorrência e uma redução de preços, mas também o mercado aquecido e buscando aí novas oportunidades. Vale a pena ficar de olho também nesses desdobramentos. E olhando aí para o mercado de cervejas, né, e cervejarias aí a nível global, a Heineken, né, após ter visto aí cair mais de 10% a receita dela no terceiro trimestre de 2021, em breve deve ter anúncio também aí em relação ao resultado do quarto trimestre, mas com todo esse cenário aí de queda aí no faturamento em relação a 2020, a companhia prevê novos aumentos aí para 2021, para 2022, desculpa, para os próximos meses. Isso acaba impactando aí todo o cenário. Lembrando, a Heineken também está num processo de construção de uma fábrica aí em Minas Gerais, que foi embargada em alguns momentos por estar próximo de um sítio arqueológico, e inclusive a companhia busca um outro local para construir essa fábrica. Também tem aí um centro de distribuição na região do Rio de Janeiro e outros investimentos que foram feitos pela companhia para aumentar o seu share, né, o seu espaço dentro do mercado brasileiro. Isso acaba, obviamente, impactando o setor, reforçando, não estamos falando aí de recomendação de compra ou venda, apenas notícias que podem impactar o mercado no dia de hoje e no restante da semana. E olhando aí para a divulgação de balanços tem feito aí um diferencial também na retomada de ativos da Bolsa Brasileira. A maioria dos ativos aí dos balanços tem vindo positivo. A semana continua e a próxima ainda mais divulgação de balanços do quarto trimestre do ano de 2021. E hoje nós temos aí Neo Energia, JHSF, Gol,
Taesa, Banco BMG e Rumo divulgando seus resultados. Isso também pode impactar o mercado no dia de hoje. Vale a pena então ficar de olho nesses desdobramentos. Agora já são 6h26 da manhã. Olhando um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, temos bolsas asiáticas fechadas já. Primeiramente olhando a China, que fechou a bolsa aí às 5h30 da manhã. Novamente alta na bolsa chinesa, que tenta se recuperar, principalmente uma confiança maior, principalmente olhando aí para flexibilizações do governo chinês em relação a alguns setores. Isso faz com que a bolsa suba 0,35%. Bolsa chinesa chegou aí a 13.422 pontos. Já olhando um pouquinho para a bolsa Nikkei, lá no Japão, impacto aí principalmente de resultados de balança comercial, onde o Japão novamente aí tem um índice de importação maior do que a exportação. Inclusive essa lacuna aí de exportações é a maior aí nos últimos 8 anos. Isso faz com que as ações aí da bolsa Nikkei acabem fechando em alta, diferente do que aconteceu aí na China. E a bolsa Nikkei, que ontem subiu forte, hoje cai 0,83%. Ela fechou às 3 horas da manhã a 27.232 pontos. Olhando um pouquinho aí para o restante dos mercados, uma oscilação grande também desde as primeiras horas do dia em relação às bolsas globais. Olhando para pré-market norte-americano, expectativa de queda desde as primeiras horas, e na Europa também uma expectativa semelhante, bolsas operando entre perdas e ganhos, mas a maioria delas aí direcionando aí para uma perda, ainda olhando aí para as possíveis tensões ali entre Rússia e Ucrânia, após aí algumas informações, principalmente aí da OTAN, e algumas definições que devem ser tomadas aí em relação aí à própria Rússia, né? Visto que ela tem algumas exigências que quer que sejam cumpridas em relação à Ucrânia, e tudo isso aí acaba pesando no dia de hoje. Olhando para números, nesse momento aí o DAX na Alemanha está num 0 a 0, operando aí em leve queda, uma queda de 0,05%. O CAC na França opera em alta, uma alta de 0,25%, descolando do restante das bolsas europeias. Enquanto isso, o Reino Unido cai um pouco mais, cai 0,70% às 6h28 da manhã. Pré-market dos Estados Unidos aí traz Dow Jones caindo 0,50, S&P 500 também cai 0,50 e Nasdaq cai 0,60. Olhando aí para essa realidade às 6h28 da manhã, obviamente o mercado é soberano, podemos ter uma mudança nesse cenário. Temos aí discurso de membros de bancos centrais e também do FOMC nos Estados Unidos, que podem tranquilizar e trazer uma nova realidade no decorrer do dia. Olhando aí para o índice Ibovespa, tendência aí de seguir as bolsas internacionais, principalmente bolsas americanas, mas assim como já tivemos descolamento em outros dias, existe essa possibilidade com a vinda aí de recursos estrangeiros aqui para o Brasil, né, nesse movimento que continua sendo forte desde o mês de janeiro, ou ainda podemos ter o cenário interno potencializando aí o resultado da bolsa no dia de hoje. Então vale a pena ficar acompanhando todos esses desdobramentos, e amanhã a partir das 5h50 está aqui novamente para começar o dia bem informado em relação ao mercado. Obrigado pela sua companhia, um bom restante de semana e nos vemos amanhã a partir das 5h50. Tchau, tchau.